tanto os encarnados como os desencarnados. Que a luz do Mestre nos ilumine, nos guarde. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, hoje a explanação seria sobre educação em O Livro dos Espíritos. Segundo José Herculano Pires, O Livro dos Espíritos é um verdadeiro manual de educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. Então, nós teríamos aqui a pedagogia espírita. Então, qual a importância de nós, como seres cristãos, buscarmos a educação, mas não somente a educação, aquela da escola, a pedagogia, mas sim aquela educação moral. Também a intelectual é importante, mas nós temos que ter os dois sentidos, tanto a intelectual quanto a moral. Em razão, o mestre paulista, embora não encontremos no índice de O Livro dos Espíritos, obra fundamental do Espiritismo, nenhuma referência direta à educação, mas isso não pode precipitar nosso julgamento. Antes de tudo, é necessário estudar a obra. E nesse estudo, Herculano Pires mergulhou e podemos sintetizar no seguinte entendimento. O ensino do Livro dos Espíritos projeta. Então, o que esse Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas do Espiritismo, ele nos traz? Porque ele veio primeiro, depois veio o Evangelho de Cristo. Então, nós temos a primeira questão que ele nos traz. Novos conhecimentos. Uma nova concepção do homem. Uma nova concepção do universo. A sintonia do homem com Deus. A estrutura didática do Livro dos Espíritos, então, ela vai nos apresentar o quê? O que ela vai nos trazer que nós devemos aprender, que contém dentro do Livro dos Espíritos? A existência de Deus. Então, a causa primeira de tudo. O exame do problema da criação. O homem no contexto universal. A natureza espiritual do homem. A investigação do mundo após morte. A revelação da lei da reencarnação. O estudo das relações dos espíritos com os homens. O descortinar da lei de adoração. As penas e recompensas futuras. Jesus como modelo de perfeição humana. E educação integral. Perguntas e respostas e educação. Não estamos lidando com um simples livro, mas com uma obra que é alicerce de uma doutrina. Foi escrita por espíritos superiores e analisada, comentada e organizada por um educador chamado Allan Kardec. Na atualidade, diversas pesquisas científicas estudam a inteligência emocional, inclusive a teoria das inteligências múltiplas. E o Livro dos Espíritos, encontramos a questão 72 em diante, informando que a inteligência é atributo do espírito. Então, como vocês já devem ter notado, eu citei algumas de que contém o Livro dos Espíritos, porque ele vai nos trazer perguntas e respostas.
vai iniciar sempre falando na causa primeiro, que é Deus, né? Ser onipotente, onipresente. E depois ele vai falar o quê? Dos espíritos, do homem, e também vai tocar na questão da educação. A questão 72 em diante, informando que a inteligência é atributo do espírito e faculdade própria de cada ser. Então, aqui ele está na questão 72, nos trazendo sobre a questão da inteligência. Cada um de nós somos seres que trazemos uma individualidade, um aprendizado, também já trazemos uma bagagem. E cada um vai absorver e vai aprender conforme também está disposto. E aí eu falei para vocês sobre a faculdade própria de cada ser, constituindo assim a sua individualidade moral. O desenvolvimento da inteligência é estudado nas questões 75, 76, 114, 122, 180 e 189 do Livro dos Espíritos. Quando aprendemos que o uso da inteligência dá ao espírito consciência de si mesmo, até chegar ao pleno domínio do livre-arbítrio. Então, parece ser uma frase bastante complicada de entender, mas quando que o ser chega ao livre-arbítrio, de saber, né? Eu sei que esse é o caminho do bem, eu sei que esse é o caminho do mal, porque existe sempre os dois sentidos, assim como tem o dia, tem a noite, certo? E como que eu chego? Como é que eu chego nesse patamar de já saber escolher o certo e o errado? A gente ainda está no processo, todos nós, de o quê? De aprender e de saber lidar com o que é certo e o que é errado no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nos nossos estudos da doutrina também. Porque quando nós estamos aqui estudando, nós também estamos o quê? Adquirindo conhecimento e aprendendo cada vez mais, cada um com a sua individualidade, como vai saber lidar. A influência do organismo físico estudada pela epistemologia genética, elucidando os estágios de desenvolvimento da criança, está claramente definida na obra básica do Espiritismo, quando lemos a questão 352. Após o nascimento, as faculdades se desenvolvem gradualmente. Com os órgãos, ele, o espírito, se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco. O que nós podemos entender? O que acontece nesse processo quando nós encarnamos? Aqui ele está falando sobre a criança. Quando nós nascemos, né, nós já trazemos certos conhecimentos, vamos dizer assim. E principalmente o que nós estamos observando hoje na atualidade, essas crianças dotadas com tanta inteligência. E aí a gente já fica pensando assim, como educar nos dias de hoje? Tá mais difícil? Bem mais difícil. Por quê? Porque nós temos toda uma questão tecnológica que está cada vez mais frequente nos nossos lares. E nós temos que estar atentos ao que essas crianças
estão olhando e que elas estão aprendendo. Por que é bem mais complicado do que antigamente? Porque as crianças já estão trazendo uma certa bagagem e nós temos que ter ainda o amor, o cuidado para educar. Muito mais delicado do que antigamente. E todos, cresciam 5, 6 irmãos juntos, uns cuidavam dos outros. Diferente de hoje. Também as questões 365, 368, 369, 370 e 380 tratam desse assunto, aprofundando o tema influência do organismo. A teoria do construir social do educador, Vygotsky, que data da década de 30 do nosso século, está presente no enunciado da questão 208. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa? Então esse livro ele traz muitas perguntas também, Se nada falhar, será culpado? E também traz umas respostas. Ele questiona e também traz algumas respostas indagando. Então assim, onde está o nosso compromisso como pais? É uma tarefa cada vez mais difícil nos dias de hoje. Porque muitas vezes eu tenho que cuidar o horário, meu filho, ele já está 3 horas naquele telefone. Como diminuir o horário? Porque cada vez os adultos, podemos dizer assim, as crianças cada vez mais nesse ciclo do celular na mão o tempo inteiro. E como essas crianças estão aprendendo? Será que nós adultos estamos dando conta? Temos que nos questionar. Porque nós estamos falando em educação e o nosso compromisso no qual o Livro dos Espíritos nos traz. Será que nós estamos mesmo cuidando? Será que estamos educando para o amor? Ou a gente está se acomodando e deixando que seja mais fácil ele ficar ali quietinho, não está me incomodando? Deixa ele no celular. Aos pais, a tarefa de educar e a todos nós na sociedade, a tarefa da ajuda mútua, do construir dinâmico da personalidade, do oferecer oportunidades, de desenvolvimento das aptidões, quando quem mais sabe ensina, quem é mais forte protege. É a educação social construtiva. Meus irmãos, eu digo isso para vocês como mãe, porque tenho um filho, e também como professora. Educar, passar o conhecimento, tornar atraente o conhecimento. E nos dias de hoje está cada vez mais difícil. E tu tem que arranjar maneiras, planejar para com que tu chame a atenção deles. E os filhos não são diferentes. Muitas vezes tu vai ser rigorosa, muitas vezes tu vai ser uma mãe ruim no ponto de vista deles. Mas alguém tem que ser. De não deixar eles ficar o tempo inteiro fazendo o que eles querem. Porque senão vai inverter os papéis. E educação infantil? O período compreendido de 0 a 6 anos é de fato tão importante. Aqui vai nos trazer a grande importância de que muitos às vezes pensam, mas tem gente que tem noção. Eu vou deixar quando ele ficar maior, aí ele se educa. De 0 a 6 anos, ele ainda não formou a personalidade. É nesse momento que tu já ensina, tu já conversa, porque eles entendem. Não é depois.
Depois ele já não vai fazer relação nenhuma. Ué, ninguém nunca me cobrou cedo. Quando é que vão cobrar? De 0 a 6 anos é uma das idades mais importantes. A partir dos 7 anos já estão criando a personalidade. Sim, responde-nos o Livro dos Espíritos, quando eu perguntei se é tão importante essa faixa etária de 0 a 6 anos da criança. Muito importante, pois o espírito é mais acessível aos bons conselhos e exemplos. Vamos fazer uma relação. A criança de 0 a 6 anos, tu dá o celular para ela, em 2 toques ela sabe lidar melhor do que nós. Em 2 toques. Ela filma, ela faz até o TikTok. Ou eu tô mentindo? É isso que acontece. Eles estão sabendo lidar com a tecnologia muito mais do que um adulto. Então, por que não ensinar o bom proceder, o amor, a fraternidade, o carinho e o respeito já desde cedo? É simples, por quê? Porque eles vão absorver isso muito, e muito com facilidade. Então, eu falei que o espírito ele é mais acessível aos bons conselhos, então, de 0 a 6 anos. A debilidade física toma os espíritos mais flexíveis. E na infância, o espírito pode ter seu caráter reformado e suas más tendências corrigidas. Adentramos com essas colocações no terreno da educação moral. A questão 629 do Livro dos Espíritos remete à educação para o campo da moral, definindo-a e dando ao homem 2 regras fundamentais de comportamento. Fazer tudo tendo em vista o bem e fazer tudo tendo em vista o bem de todos, pois moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. É o Espiritismo adentrando no terreno da educação moral, ainda longe dos planejamentos pedagógicos e das salas de aula das escolas. Infelizmente, também não muito presente nos lares. O que nós estamos vendo no mundo que nós estamos rodeados? As turbulências que estão acontecendo e cada vez mais as crianças, né? Que os pais são omissos. Não vamos dizer que não vamos generalizar, mas que aqueles pais não conversam, não dão carinho. É mais fácil a gente dizer, ele tá quietinho ali, deixa ele com o celular. Não vou nem ver o que ele está fazendo. Muito se acontece isso. Muitos pais, quando a gente se depara conversando, que aquela criança está lá, ela está demonstrando alguma coisa. Ou ela não dormiu, ou ela está agitada, alguma coisa tem. Ainda dentro do tema de tão grande importância, Allan Kardec adverte na questão 685 há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos. Efetivamente, não ponderamos bastante sobre a educação moral, mesmo neste século ou nas últimas 2 décadas. Somente agora, psicólogos pesquisam sobre a inteligência emocional. E pedagogos, timidamente, começam a falar sobre autoconhecimento, mesmo assim atrelados à sociedade do conhecimento, dando mais ênfase ao intelectual que o moral. Não tem como, né? Nós acharmos que só ir
para a escola é importante? É importante. Mas quando a gente traz de casa a base moral, de que saber como tu vai te comportar lá na escola, meu filho. Ser educado com os colegas, com a professora, com o funcionário, com aquele que faz a merenda. Coisinha simples. Mas que muitos às vezes não conversam, alguns sim. Porque tem aquela questão de cobrar a educação já desde cedo. Da onde ela vem? Da nossa casa. De um simples ato, de um bom dia, ao porteiro que abre a escola. Coisinha simples. Que às vezes, no mundo que a gente está vivendo, cada vez mais as pessoas esquecem de um bom dia, de um boa tarde, com licença, por favor. Cada vez mais esquecido. Por quê? Porque não se tem se cobrado isso. Tem achado que isso aí não é tão importante. E é muito importante. Gestos nobres de educação. Não tão importante como o intelectual, mas a gente sabe que o moral, do bem proceder. Para enfrentar a violência, o desrespeito, o conflito, a ignorância, o egoísmo, a paixão desenfreada, enfim, os males sociais modernos que tanto conhecemos, somente a educação moral, única que pode trabalhar o caráter do educando, do espírito reencarnado. Como nos diz Daniel Goleman, psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional, é preciso encararmos de frente uma palavra maldita no meio educacional: virtude. O que mais nossos filhos e alunos estão precisando aprender a exercitar. Quanto à dicotomia, a separação entre o progresso intelectual e o progresso moral, ela não existe. Então, meus irmãos, tanto o intelectual quanto o moral, eles são importantes. Que nem o dia e a noite. Então, eles não podem ter distinção nenhuma. O momento que eu alcanço, eu estudo, eu me educo, eu tenho que estar junto da moralidade, do bom proceder. Até porque senão a gente pensaria, nossa, ele é um doutor em conhecimento, estudou o mais alto grau, mas não tem educação, é ríspido, é grosseiro. De que me adiantou estudar tanto, ser um doutor, mas tratar mal aquela nobre pessoa que precisa abrir o portão ou a porteira? Não adiantou nada estudar, ser um doutor, se não sabe tratar aquele que ele mais precisa, que é o nosso irmão. O progresso intelectual, então, conduz ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher, conforme a questão 780 do Livro dos Espíritos, que nos informa, entretanto, podemos verificar que os espíritos superiores não estão falando do simples ensino cultural, da simples transmissão de conhecimento através das disciplinas curriculares. Estão a nos dizer que a inteligência, que o conhecimento intelectual deve ser exercido para o estudo e a compreensão do bem e do mal. Então, quanto é importante o saber intelectual, mas mais importante ainda o moral. Porque o momento que eu subo, eu tenho mais conhecimento, eu vou aprendendo, aí que eu tenho que fazer o quê? Tratar bem, ser educado. Porque se Deus me deu essa condição, me propiciou de eu ter o conhecimento,
eu tenho que saber passar esse conhecimento com amor, com nobreza, com delicadeza. E aqui vai nos falar uma questão do livre-arbítrio de novo. Vou só repetir essa frase então, que o conhecimento intelectual ele deve ser exercido para o estudo e a compreensão do bem e do mal, dando ao homem plena capacidade de escolher com responsabilidade seu caminho na vida, exercendo o livre-arbítrio após ponderar sensatamente sobre os porquês e consequências dos acontecimentos e soluções para cada caso. Quando que nós chegamos nessa condição de ter a liberdade de entender? Eu já compreendo, eu sei que o bem está aqui e que o mal está aqui. O que seria mais conveniente? Eu ir pelo caminho do bem, porque eu já tenho a total compreensão. Mas todos nós adquirimos no mesmo grau, na mesma sintonia, o conhecimento intelectual e moral? Não. E não podemos julgar o nosso irmão se ele ainda está atrasado, porque eu já passei por aquela condição. O que melhor eu faria para ajudar o meu irmão? Dar uma opinião de bom agrado, mas não julgá-lo. Se ele errou, se ele escolheu errado, porque quem sou eu para julgar? Se eu estou aqui engatinhando e aprendendo para poder escolher, porque a gente faz escolhas erradas e está errando, mas também está aprendendo. E isso nós temos que ter muita humildade, porque todo mundo está errando e todo mundo às vezes está julgando, porque não está olhando para si. O outro erra, mas eu não. É mais fácil olhar para o vizinho e julgar o outro do que olhar para os seus erros. E quem pode ser apontado como culpado das misérias sociais? Quem é o causador de tantas desgraças morais no mundo? Respondem os espíritos. A sociedade? E contemplam. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas. Em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas, essa resposta está na questão 813. E aí eu volto a falar, não vou conseguir concluir tudo das questões que eu trouxe por causa do tempo. Mas aí eu volto a lhes falar lá das primeiras questões quando nós encarnamos. E quando ainda estamos na fase de infantil, de criança, e que nós temos que tentar o quê? Sempre cuidar das más inclinações, porque a gente vai se dando conta. E se a gente não corrigir, vai crescendo e vai enraizando e vai se tornando maior, essas más inclinações. E como que a gente corrige? Prestando atenção, cuidando, conversando, analisando. Isso é bom, isso não é correto, mas não deixando aquilo que é errado tomar conta, porque depois já é um pouco tarde. A má educação é apontada como causadora dos distúrbios individuais e coletivos, sendo a sociedade a maior culpada por manter através de suas instituições essa má educação, ou seja, aquela educação desvinculada da moral. A gente está vendo que a coisa está errada e está observando e não está falando e não está corrigindo. E muitas vezes, não só na criança, porque também nós temos que nos colocar no lugar. Mas nós estamos falando de uma educação já dos pequenos, mas também dos adultos. Porque também nós também temos que nos policiar e nos corrigirmos.
para caminhar junto a educação intelectual e a moral. Porque também nós temos que nos corrigir as nossas más tendências. E aí ele fala aqui, ó, aquela educação desvinculada da moral, da formação do caráter, a única que exerce o papel de combater as más tendências que, porventura, ainda tragam o espírito reencarnado e que se manifestam desde a infância. As pesquisas já apontam desde o nascimento como bebês. Corroborando nosso pensamento, eis o que encontramos na questão 889. Vou só concluir essa questão. Se uma boa educação moral lhes tivessem aos homens ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. E aí eu encerro falando sobre a importância, meus irmãos, da educação intelectual e moral, quando nós buscamos estudar as leis morais de Cristo, quando nós buscamos o livro dos Espíritos, porque muitas vezes a gente tem dúvida. Ah, mas eu não sei o porquê isso. O livro dos Espíritos traz perguntas e respostas. E a gente sabe que estudando vai nos clareando as nossas ideias, porque não nascemos sabendo tudo. Então, estamos para aprender a cada dia um pouquinho. Estão todos convidados aos estudos da casa, sejam bem-vindos. Né? Nós temos segunda e sexta. Né? Muito obrigadas, irmãos. Vou deixar aqui sublinhado. Gratidão por todos aqueles que por aqui passaram, e que cada um de nós possamos refletir tudo que nos foi passado nesta noite. Que cada um tenha um retorno ou aos seus lares, junto da família, e um amanhecer